Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação hoje, fazendo perguntas aos nossos convidados, pelos telefones 3289-3580 e também 5052-5555. Hoje, todos os nossos convidados integram o Centro de Material Bélico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, CMB, são os oficiais lá do centro, estão conosco aqui à minha esquerda, para você que nos assiste, o Major Marcelo Chial, seja bem-vindo, Major. Muito obrigado. Mauro. Também aqui à minha esquerda, o capitão Carlos Elias Alves Pires. Capitão Carlos, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui à direita, o capitão César Augusto Monteiro da Silva Raimundo. É o capitão Raimundo, nome de guerra. Seja bem-vindo, capitão. Bom dia, obrigado. E também a segunda tenente Andréia Gonçalves dos Santos. Tenente Andréia, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos lá. O Centro de Material Bélico, o CMB, fica no bairro da Luz, no centro aqui da capital. É responsável pelas aquisições e distribuições de equipamento e realiza a manutenção do armamento bélico. Mas como funciona o CMB? Como é feito o controle dos equipamentos e materiais? Enfim, tudo isso a gente vai descobrir a partir de agora, nesta edição do programa Gente que Fala. Inicialmente, Major Chial, quantos anos de existência o CMB? O Centro de Material Bélico da Polícia Militar do Estado de São Paulo está fazendo 102 anos de existência. Começou como gabinete de munições da Força Pública do Estado e integrava o quartel-general da Polícia Militar da época. Atualmente tem aquartelamento próprio no bairro da Luz, bem próximo do Comando Geral, e é responsável por toda a logística de material bélico, que são armamento, munições e equipamentos de proteção individual do policial. Suas atribuições lá, Major, quais são? Eu sou o subchefe do centro e também acumulo as funções de chefe da divisão de gestão e desenvolvimento do material bélico. E a divisão também possui 3 seções, que é a seção de material bélico, que cuida da distribuição, né, do armamento e munição, a seção de desenvolvimento e pesquisa, né, que é a seção que cuida das especificações técnicas do armamento que adquirimos, e a seção de manutenção e perícia, que cuida, logicamente, da manutenção de todo o equipamento que nós distribuímos e administramos, e também fazemos a parte da perícia com relação ao armamento e munição, né, de propriedade da Polícia Militar. Capitão Carlos, suas atribuições lá no Centro de Material Bélico da Polícia Militar. Eu trabalho subordinado ao Major Ichal, né, e ao Major Ramos. Ok? Tá bom assim? Sim. Tá bom. E lá eu acabo chefiando, juntamente com o Capitão Rissato, a unidade gestora, né, executória. O que essa unidade gestora executória ela faz? Ela acaba fazendo todos os processos licitatórios, né, de aquisição, né, de bens e serviços para o Centro de Material Bélico. Então, lá a gente acaba cuidando desde o pagamento de conta de luz, de água, né, que são contas de consumo, até mesmo com relação às aquisições de pregões, né, licitações internacionais. Como é que um policial militar chega para trabalhar lá no Centro de Material Bélico? Como é que é a trajetória dentro da corporação para chegar lá? Bem, na Polícia Militar, né, para servir em qualquer
quartel, né, da Polícia Militar, ele tem duas opções de ingresso, né? Uma é pela Escola Superior de Soldados, tá? E a outra é pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Então, primeiramente, ele tem que ser qualificado como um policial militar, quer seja soldado, cabo, sargento, ou até mesmo no quadro de oficiais, né? Que vai desde tenente, capitão, major e tenente-coronel. Né? A partir que ele está formado, ele entra num banco de dados, tá bom? Onde ele vai lá e demonstra que ele tem interesse de servir no Centro de Material Bélico. Dependendo da expertise dele, ele tem que ter determinadas qualificações e requisitos específicos para que ele possa compor o nosso efetivo. No caso, né, da minha seção, né, que é a unidade gestora de execução, ele precisa ter uma qualificação na área de finanças públicas, né, para que ele tenha esse tipo de entendimento com relação a toda essa parte de licitações. Né? No caso, por exemplo, do capitão Monteiro, que já é uma seção técnica, ele já precisa ter conhecimentos específicos com relação ao material a ser adquirido e utilizado pela Polícia Militar. Né? E então nós temos lá armeiros, né, que, por exemplo, nós estamos tendo agora até atualmente um curso de armeiros, que envolve vários policiais, né, da Polícia Militar e de outras organizações militares do Estado, do Brasil. Então, é dessa forma para que ele possa fazer compor o nosso efetivo, a nossa equipe. Quer dizer, sempre vai ser necessária uma especialização conforme a área de atuação lá dentro. Exatamente. Capitão Monteiro, como é que você chegou lá no CMB? Quanto tempo lá? Eu já estou há 2 anos do CMB, e esses 2 anos à frente da seção de pesquisa e desenvolvimento. Cheguei ao centro por volta de 2 anos, trabalhava em outra unidade operacional e tive um convite por ser instrutor de tiro e gostar dessa área de material bélico para conduzir os trabalhos à frente da seção de pesquisa e desenvolvimento, que é a seção que é responsável a dar o suporte técnico para a realização das licitações. Uma das nossas missões é escrever tecnicamente, ou fazer os requerimentos técnicos do material que a polícia deseja adquirir. E também compreende a missão da minha seção, conduzir os testes durante os processos de licitação e durante o recebimento do material que a gente está recebendo. Ainda sob meu comando, nós temos um laboratório balístico, que é a única polícia militar do Brasil que tem um laboratório balístico capaz de conduzir testes de eficiência balística em coletes ou em proteções balísticas, como escudo, capacetes. Isso nos dá muito know-how, e a gente tem a condição de comprar com qualidade, porque tudo que nós compramos lá, nós temos essa filosofia de sempre testar o equipamento, para ver se ele performa e se ele realmente é aquilo que nós estamos especificando. Tenente Andréia, suas atribuições lá no Centro de Material Bélico? Lá no Centro de Material Bélico, eu sou chefe do setor de certificado e registro de arma de fogo, no caso, armas particulares, né, armas pertencentes a policiais militares. Então, lá nós fazemos toda a organização de documentação, de alteração de propriedade de arma, a exclusão do nosso sistema, é feito por lá. E, além dessa atribuição, eu também auxilio o chefe do setor de material e logístico na distribuição, né, de armamentos, coletes, né, de proteção balística e munições para as unidades da Polícia Militar. Como é que surgiu esse interesse em trabalhar lá? Então, eu passei no concurso do quadro de oficiais auxiliar da Polícia Militar em 2017, e ao final desse concurso, que se deu em agosto de 2018, nós temos que escolher um lugar para irmos trabalhar. Então, nós éramos em 90 alunos, né, que nos tornamos segundo tenente no dia 3 de agosto, e dado, assim, 90 vagas. Então, bem recente, né? 2018, sim, não tem nenhum ano recente, ainda. não tem nenhum ano que eu estou lá pelo centro. Aí nós temos que escolher, dentro das 90 vagas atribuídas, nós temos que escolher de acordo com a classificação de nota de cada aluno. E quando chegou a minha vez, tinha outras unidades, mas eu escolhi vir para o Centro de Material Bélico. Quantos policiais trabalham nesse local? No todo, centro? No todo lá do centro. Nós somos em 70 policiais militares. E como é que é feita
a distribuição de todos os materiais bélicos para os quartéis todos, como é que é essa logística? O que é que pode ser falado? Quem pode dar um... Então, a distribuição o Centro de Material Bélico, ele é subordinado à Diretoria de Logística. Então, vem as determinações da Diretoria de Logística para o Centro de Material Bélico, né, de acordo com a solicitação de cada unidade, e nós fazemos lá o agendamento, né, e as quantidades, o qual quem determina é a Diretoria de Logística. Sim, tem, evidentemente, o local, um grande aparato de segurança lá, claro, devido ao material bélico contido ali. Como é que funciona isso? Sim, tem guarda 24 horas, né, o portão, ele fica totalmente fechado, então ele só tem o agendamento, então só abre o portão para as unidades entrar conforme o agendamento. Então, fica 24 horas, o acesso, né, é totalmente checado, né, para entrar no centro e de acordo com o agendamento. Capitão Monteiro, fica naquele complexo ali do centro de São Paulo, ali da Avenida Tiradentes, muita coisa da Polícia Militar ali fica ali? Exatamente. Nosso endereço é na Rua Alfredo Maia, número 106, ao lado da Corredoria da Polícia Militar. Muito próximo daquele complexo onde tem outras unidades do choque e outras unidades policiais ali bem próximas. É um complexo bem... com muitos policiais ali. Evidentemente, vou fazer uma pergunta meio, meio esquisita, evidentemente não aberto à visitação de ninguém, né? Claro. Por conta da natureza da nossa operação, que é lidar com material controlado, explosivos, então a gente deve sim restringir o acesso de visitação, não é permitida a visitação, e até dos policiais militares a gente tem um controle de visitação, de agendamento, para que a gente tenha sempre a situação sempre bem controlada ali. Então, como é que funciona essa parte? Quer dizer, os próprios policiais militares têm que ter uma organização para visitar lá. Como é que funciona? Isso é feito com agendamento, né? Então, os policiais que vão retirar equipamento ou deixar equipamento para manutenção, isso é feito um agendamento prévio para a gente poder ter justamente esse fluxo bem certo. A gente não consegue fazer o atendimento do policial ali de imediato ou de inopino, por conta da natureza complexa do quartel e a rotina que a gente vive. Veja bem, lá são duas situações, né? Nós temos a parte da Tenente Andréia, né, que é o ACAF, né, o APAF, né? Exatamente, que é um documento que é disponibilizado ao policial militar para que ele possa portar o armamento dele, quer seja da corporação ou particular. Então, esse policial, de acordo com o que vai sendo renovado, vai sendo disponibilizada a documentação dele, ele é acionado para ir lá e fazer essa retirada. Então, aí já não tem, aí tem um critério com relação à disponibilização do documento. Já nós temos lá uma outra parte, que é a distribuição de material bélico. Essa distribuição de material bélico, ela vem previamente determinada pelo diretor de logística, né? E de acordo com a nossa disponibilização de recursos humanos, né, e o espaço físico nosso, né, e também a demanda por parte das OPMs, né, das organizações policiais militares, aí nós fazemos esse agendamento, que é por parte do Capitão Costa até, né, que ele faz esse agendamento. E esse controle, ele fica nosso lá, então essas unidades que elas vêm, a nossa unidade, para pegar esse material bélico, em razão até do objeto em questão, né, que é um objeto de produto controlado, né, então eles acabam seguindo esse agendamento e nós fazemos todo esse controle, tanto da parte de distribuição de documentação, quanto da distribuição de material bélico. O governo do estado de São Paulo está investindo 108 milhões de reais para equipar a polícia militar, e ao todo o programa de modernização da Polícia Militar do estado de São Paulo irá adquirir 40 mil armas semiautomáticas .40, 1.000 fuzis calibre .762, 300 fuzis calibre .556, 2 fuzis de precisão, 10 metralhadoras leves, 500 escudos balísticos, 1.000 armas de incapacitação neuromuscular e 5.500 coletes balísticos. Como é que é definida, Capitão Monteiro, essa logística de compra, né? Como é que isso se define
Porque todo planejamento policial é em cima de logística. A compra também está precisando disso, está precisando daquilo, isso se usa mais, isso se usa menos. Quais são os critérios? A instituição, o Estado-Maior da Polícia faz um planejamento estratégico para aquisição desses equipamentos. E isso, a materialização disso, a fazer isso acontecer, é um documento chamado Plano de Aplicação de Recursos Orçamentários. Então, é destinado a uma verba de acordo com o número de equipamentos. Por exemplo, no caso das 40 mil armas semiautomáticas, existe um planejamento prévio, uma destinação desse recurso para que seja feita essa aquisição. Assim como de todos esses equipamentos que fazem parte do programa de modernização de material bélico. Aliado a isso, existe todo um estudo técnico para definir qual é o equipamento e quais são as especificações que cada um desses equipamentos deve ter. A compra nunca é genérica. Por exemplo, vou comprar, no primeiro exemplo, que são 40 mil pistolas. Não são só pistolas, são pistolas com uma série de requisitos para o emprego policial, seja ela quanto à segurança, seja ela quanto à robustez, seja ela quanto ao calibre também, e essas características todas são traduzidas num documento que chama especificação técnica, ou requerimento técnico, ou alguns que lidam com licitação em outros estados chamam de termo de referência, que é, na verdade, todas aquelas características que esse equipamento precisa ter. É mais ou menos por aí. Bom, está numa fase agora, houve uma licitação, não é, Major Shell, no início de maio, para compra de materiais, uma licitação internacional. Em que pé está a situação? Sobre pistolas? Sobre, acho que inúmeros armamentos, não só pistolas, né? Não é isso? Nós temos uma meta para atingir até o final de junho, início de julho, para publicação dos editais. Né? Então, assim, o nosso exercício financeiro ele começa em janeiro. Então, alguns objetos, alguns materiais, já dá para nós mandarmos, né, dar início a esse processo licitatório de aquisição logo no início do ano, de acordo com as autorizações que o Exército vai prescrevendo para nós, né? No caso das pistolas, né? Que é sobre licitação que já foi realizada, ou são essas? Aqui teve no início do mês, logo na virada do mês. Foi o anúncio. Então, foi o anúncio para, uma audiência pública para a chamada das empresas, não é isso? Então, aí o que ocorre, né? Então, é o processo licitatório, né? Então, o processo licitatório, ele começa exatamente, nós fazemos as especificações técnicas, nós elaboramos o edital, né? E todos os anexos do edital, nós mandamos toda essa licitação. As empresas interessadas se apresentam, então, em que pé que está nós fizemos uma audiência pública, né? Passando para ele todos os detalhes da licitação, inclusive das especificações técnicas. Só que o que ocorre? Nós estamos aguardando todo esse processo voltar para nós, para que nós possamos publicar em Diário Oficial. E nós entendemos que até o final de junho, início de julho, nós vamos publicar, e daí que nós vamos poder chamar as empresas para que eles façam as propostas, e aí a gente dá curso à aquisição do material. Nós ainda estamos numa fase anterior ao processo, né, de publicação e a execução do processo de licitação. E é muito importante que a gente faça a audiência pública. É na audiência pública que a gente dá os requerimentos para cada um desses equipamentos, no caso mais específico de pistola, que nós fizemos há 2 semanas atrás. Então, nós damos notícia de que a polícia vai comprar essas 40 mil pistolas. E nessa audiência serve para nós, além de darmos as características do equipamento, dar quais serão as regras para a compra da arma. Então, tem um caderno de testes, tem que fazer os testes de acordo com as normas que foram definidas, que vão ser definidas no edital, e aí a gente já vai anunciar ao mercado qual é o tipo de equipamento e qual é a forma de a gente adquirir isso aí. Então, na verdade, é para não só dar notícia, mas também para tirar possíveis dúvidas de algum participante no tocante à aquisição das armas. Neste caso, em especial, aliás, na maioria desses casos onde lida com equipamento controlado, que é o caso dos armamentos, e internacionalmente,
e a gente faz o pedido de amostras anteriormente, para a gente verificar se a amostra atende às especificações, tem um documento que é um documento de usuário final, vulgarmente conhecido no meio do material bélico como end user, é o nome em inglês do documento de usuário final. Esse documento, ele tem que ser assinado pela instituição, dizendo que o equipamento sai do país de origem e nós somos o usuário final, e esse equipamento ele não vai ser destinado a outra força ou a algum outro fim que não seja o teste de recebimento. Isso é uma formalidade no mundo do material bélico, mas carece de cumprir essas formalidades para que a gente possa importar em tempo hábil para a licitação essas amostras. Quando uma empresa se interessa em participar de uma licitação para o fornecimento de material para a polícia, portanto, ela apresenta amostras, a polícia testa isso, porque se ela for a vencedora daquela licitação, a polícia tem que saber se está em conformidade com aquilo que é necessário. Exatamente. Então, são dois momentos de teste. São testes nas amostras do material onde ele pretende fornecer para a polícia, e se ele for o vencedor, nesse caso, no lote total final, a gente também faz um teste por amostragem para ter a certeza de que o material que está sendo entregue é o mesmo material que foi testado e que ele ofereceu na fase de amostras. Na verdade, é uma certificação de que a administração está comprando exatamente aquilo que ela está requerendo. Esse é um cuidado que a gente sempre tem para fazer em recebimento, para que o edital seja cumprido, né? Geralmente dá certo, ou já houve em licitações realizadas anteriormente, recusa por não atender à conformidade do que estava sendo pedido. Acontece de ter recusa, sim. Talvez por uma característica que o fabricante não atendeu, uma inscrição errônea numa etiqueta, talvez, de um colete, uma costura de um colete que não é padronizada, ou mesmo de eficiência. Um colete balístico que a gente tem, como eu disse aqui, o nosso laboratório balístico para verificação de eficiência do colete, não performar conforme a norma, conforme as regras do edital. E aí o lote é devolvido, e a gente dá o prazo para a empresa, dentro, claro, das regras do edital, o prazo para solucionar o problema e retesta o equipamento com as regras do edital. Eu falei aqui das 40 mil armas semiautomáticas, são fuzis, 3 calibres aqui de fuzis, tem metralhadoras, escudos, armas em capacitação neuromuscular, coletes. A gente imagina que tudo isso vai incrementar tudo que a Polícia Militar já tem, ou seja, vai ser um material a mais para dar condição de trabalho para a polícia. Mas muita coisa vai sair de circulação também, porque já passou do tempo, já é um material mais antigo, às vezes até com risco de não funcionar mais direito. Como é que é feito todo esse trabalho de recolhimento daquilo que ficou obsoleto de fato? Quem que pode falar? André, pode falar um pouquinho também? No caso dos coletes balísticos, né, que aqui também está para compra. Sim. Os coletes balísticos, eles têm prazo de validade, né? Então, venceu o prazo, a UPM, né, a unidade, ela tem que retirar de circulação para colocar coletes novos para cada policial. Porque cada policial tem o seu próprio colete, é individual. Então, a partir do momento que ele é vencido, ele tem que ser substituído por um outro colete com um prazo, né, dentro do prazo, né, da vigência do prazo. É que nesse ano, por exemplo, esses 5.500 coletes que estão programados para serem adquiridos esse ano, nós temos lá, né, um controle de validade de cada colete, né? Por exemplo, o ano passado, né, nós substituímos mais de 30 mil coletes. Esse ano está programado para nós substituirmos 5.500 coletes, que estão próximos de dar o seu prazo de validade. Então, é esse turnover que faz com que a gente programe essa aquisição e essa troca. Qual que é o prazo ideal, se é que é possível dizer isso, que isso vai variar conforme o uso de tudo que a Polícia Militar tem, mas qual que é o prazo ideal de compra de material para que as coisas não fiquem antigas, obsoletas, e aí tem que tirar de circulação, para que aquilo que é novo incremente de fato aquilo que já existe, para a polícia ter mais material de fato? Na verdade, não existe uma resposta simples para
para essa pergunta, porque cada material possui suas características próprias, né? O colete balístico, por exemplo, o material é feito de polímero. Então, o polímero, por suas características naturais, são fibras que deterioram. Então, o fabricante estipula um prazo médio de 6 anos. Aqui no Brasil, né, o colete balístico tem prazo de 6 anos de validade. Então, não significa que, expirando a validade, o colete não funcione mais, né? Nós, nos nossos testes, nós costumamos testar os coletes para receber. Quando chega a meia-vida, com 3, 4 anos de uso, nós testamos de novo, e perto do fim da validade, nós testamos de novo. E o colete de boa qualidade, ele chega a durar mais do que 6 anos, só que é preciso dar uma margem de segurança, porque o policial, ele correrá perigo se o colete não funcionar eventualmente. Então, 6 anos foi estipulado pelo fabricante e pela agência reguladora, no caso dos produtos controlados, que é o Exército Brasileiro, que dentro de 6 anos é garantia de que o colete ele não vai se deteriorar em condições normais de uso, né? Agora, em se tratando de armas de fogo, como pistolas, fuzis, mesmo no mercado internacional não existe um consenso sobre a validade de um fuzil, por exemplo. O que existe é a validade do cano em relação à quantidade de tiros, né? Então, existe cano que o fabricante garante por 10 mil tiros, né? Um outro fabricante pode garantir por 20 mil tiros o cano, mas como colete de 5 anos ou 10 anos, por exemplo, ou 20 anos, isso não existiria. O que nós teríamos para a arma seria a própria obsolescência da tecnologia daquele material. Então, em 10 anos, muita coisa nova já pode surgir, né, no mercado de armas de fogo, né? E muita tecnologia nova pode surgir. Então, uma arma com 10 anos de uso poderia não ser substituída pelo seu desgaste, mas sim por ser uma tecnologia já ultrapassada. Capitão, a indústria brasileira de armas de fogo está bem habilitada, está bem capacitada para o fornecimento dos seus materiais para a Polícia Militar? Então, conforme as habilitações que são fornecidas pelo Exército, sim, né? Nós não temos lá nenhum tipo de restrição por parte da indústria nacional de armamento, por parte do Exército, que é ele que acaba fazendo esse tipo de certificado. Desde janeiro, se não me engano, a Polícia Militar, a Rádio Patrulha, né, já pode usar a espingarda, né, não é isso? Na sua rotina. Dá para fazer um balanço disso? Na verdade, ela sempre pôde usar a espingarda calibre 12, né? Calibre 12, né? Os policiais, eles saem habilitados, né? Tanto da Escola de Superior de Soldados, quanto da Escola Superior de Sargento, quanto da Academia do Barro Branco, né? Para que ele possa manusear esse tipo de armamento com esse tipo de calibre, né? O que ocorre, muitas vezes, é simplesmente uma questão de administração de logística para verificar se o número de armamento está adequado para o número de viaturas. E daí, no final do ano passado, né, isso, né, que foi determinado para que cada viatura tivesse esse tipo de armamento. Você acompanha aqui no programa Gente que Fala, na Rádio Trianon, a nossa conversa hoje com os oficiais do CMB, o Centro de Material Bélico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós vamos para um intervalo agora e, na volta, o nosso assunto vai ser o decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilitou o porte de armas no país. Um instantinho só, a gente já volta. Você está ouvindo Gente que Fala. Tem aí a Virada Cultural, o festival 24 horas da capital da cultura. São mais de 1.200 atrações espalhadas em mais de 250 pontos da cidade. Música, teatro, dança, circo, intervenção audiovisual e muito mais.
Vem virar 18 e 19 de maio. Consulte a programação viradacultural.org. São Paulo, capital da cultura. Vem virar. Prefeitura de São Paulo. São 12h33 em São Paulo, você está acompanhando aqui na Rádio Trianon o programa Gente que Fala, e por falar em virada cultural, olha gente, a virada cultural desse ano irá oferecer uma experiência marcante para quem quer conhecer produção cinematográfica alternativa. No Cine Olido, haverá 2 sessões que retratam a cidade de São Paulo através do olhar de jovens de periferia. Eles produziram seus trabalhos através das oficinas Quinofórum de Audiovisual e pela primeira vez terão uma grande vitrine para sua produção. A exibição é comemorativa dos 18 anos das oficinas Quinofórum e merece, claro, ser prestigiada por São Paulo, pela democratização do audiovisual e também pela criatividade inspirada pela 7ª arte. As exibições ocorrerão às 8 da noite do sábado, amanhã, né, e às 2 da tarde do domingo. Tudo isso de graça durante a virada cultural. O Cine Olido fica na Avenida São João, número 473, no centro de São Paulo. Não deixe de participar. Vamos seguindo aqui com os oficiais do CMB, o Centro de Material Bélico da Polícia Militar, aqui no programa Gente que Fala de hoje. O assunto agora é o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que facilitou o porte de armas no país e libera o uso de armamentos e munições que até então eram restritos a policiais e integrantes das Forças Armadas, como pistolas .40, .45 e 9mm, além da carabina .40 e espingarda de calibre 12. Para políticos, caminhoneiros, advogados, moradores de área rural, jornalistas e outras categorias. O Ministério Público Federal pediu a suspensão do decreto até que a Justiça possa julgar o mérito do processo. Como é que vocês avaliam essa questão, gente? Tem aí esse pedido de suspensão do Ministério Público Federal, que é assinado, essa ação é assinada por 5 procuradores, foi ajuizada na 17ª Vara da Justiça Federal. O que vocês consideram? É constitucional, não é constitucional? Shell, vamos lá. O Estatuto do Desarmamento previa, e efetivamente foi realizado o referendo, em que a esmagadora maioria do povo brasileiro votou não ao desarmamento, mas assim mesmo a lei foi apelidada de Estatuto do Desarmamento, né? Houve uma confusão, na verdade, né, no entendimento disso, porque era sim ou não a continuidade da venda de armas e munições no país, ou seja, houve um não à proibição, ou seja, houve um sim ao armamento, né? Exatamente. E muitas vezes o povo acaba confundindo o direito à propriedade a uma arma de fogo com o porte da arma de fogo. Então, é bem diferente o cidadão ter o direito de escolher se vai querer ter uma arma ou não em casa e ele poder transitar com essa arma na rua. Então, eu acredito que muitas vezes a população é conduzida à falsa ideia de que com uma facilitação do acesso às armas de fogo, todo mundo ia poder andar na rua armado indiscriminadamente, né? Uma coisa é a posse, é você ter a arma de fogo Sim. num ambiente fechado, na sua casa, no seu escritório, enfim, Sim. no seu trabalho. E outra coisa é ter o porte, é circular com armamento. É isso mesmo. Inclusive, alguns chegam a pensar que o porte de arma poderia dar o direito a essa pessoa a mostrar a arma a outras pessoas. Então, o porte de arma no Brasil segue regras bem rígidas, né? O cidadão ele pode obter porte de arma, que já é uma coisa muito difícil no Brasil, e ele não poderia mostrar arma a ninguém, não poderia entrar num local público de frequência de muita gente, como um estádio de futebol, né? Um show. Ele não poderia ingerir bebida alcoólica estando armado. Tudo isso revogaria o porte de arma, né, cassaria o direito ao porte de arma e sujeitaria esse cidadão
a responsabilidade criminal, dentre outras responsabilidades. Bom, capitão Carlos, como eu disse aqui, o Ministério Público Federal está questionando a ação. O Ministério diz que extrapola a natureza regulamentar, despeita as regras previstas no Estatuto do Desarmamento e coloca em risco a segurança pública de todos os brasileiros. Na verdade, os números que foram apresentados, quer dizer, se o decreto realmente passar a valer, isso vai dar acesso a pelo menos 20 milhões de brasileiros à arma. O que é que muda na sua avaliação? Esse número todo, né, essa quantidade de gente com acesso a armas. Então, a gente precisa primeiro esperar o fato existir, né, para depois a gente verificar quais seriam as consequências, né. Eu, particularmente, eu tenho visto, né, algumas pessoas a favor e contra, né. As pessoas que bem polêmico, né, capitão? As pessoas que acabam trazendo pontos negativos, acabam trazendo que isso daí vai acabar impactando na segurança, né, da sociedade como um todo, e com relação exatamente, talvez, pessoas despreparadas, desqualificadas, sem os requisitos mínimos para poder portar, e quais seriam essas intenções dessas pessoas para poder portar ou ter a posse dessa arma. Em contrapartida, tem outras pessoas que acabam trazendo que, em alguns lugares do mundo, né, que já tem essa permissibilidade, né, parecida com o que aqui o presidente está querendo promover aqui no Brasil, que os índices criminais são efetivamente muito baixos, né, principalmente com relação a crimes contra a vida. Então, agora, com relação à Polícia Militar, nós sempre aguardamos a determinação, a análise, entendeu, do Comando Geral, e para que ele faça uma avaliação, para que ele fale para nós como a gente vai se proceder com relação a essa situação. A Polícia Militar, ela sempre vai estar preparada, ela sempre vai estar disponibilizada, tal, e vai cumprir a norma, a lei, e vai tentar sempre fazer com que a ordem pública, entendeu, e que as pessoas tenham a máxima segurança possível, com ou sem armas. Capitão Monteiro, o seu entendimento sobre esse tema? Foi uma flexibilização, inclusive, do que é restrito e que não é restrito mais, né? Da armas, dos calibres permitidos e não permitidos. Do que dá para entender é que as armas de porte, foi aberto ali até os calibres mais que tem mais energia. Então, é uma clara flexibilização aí do acesso, inclusive, aos calibres com mais poder de fogo, eu diria. É muito polêmico, né? Ter um entendimento claro sobre isso, um posicionamento claro sobre isso, nessa altura onde nem o poder público ainda conseguiu se definir qual que é a atribuição de cada um, é bem polêmico da gente até se posicionar a respeito disso. Sua opinião, Tenente André? Então, eu acho que, assim, a sociedade viu de uma forma de senso comum, né, que essa questão do decreto, qualquer pessoa pode ir lá e comprar. Acho que teve uma abrangência, sim, a questão dessa publicação do decreto, mas tem os critérios, né, a pessoa, ela tem a vontade de comprar, ter uma arma, mas tem todos os critérios do qual ela tem que justificar com documentação, né, para adquirir a arma. E confunde-se muito, o qual o Major já havia falado, a questão de eu ter a arma e eu portar a arma, né? Eu sou proprietário de uma arma, né? Eu tenho que estar com ela, o decreto fala, dentro da residência ou no local que trabalhe, e é bem diferente de portá-la, né? De ter ela no corpo. Então, teve essa confusão também, ficou sendo como senso comum, né, para a sociedade, e os comentários, né, que a gente ouve, qualquer um pode ir lá comprar arma, né, portar arma. Não, dentro do decreto tem esses critérios que o cidadão ele tem que justificar, né, colocar a documentação e a necessidade de ter realmente esse armamento. Bom, vamos mudar o tema aqui. Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou no começo da semana, mais especificamente na segunda-feira, o projeto de lei que permite a autoridades policiais conceder medidas protetivas a mulheres vítimas de violência. O texto, que altera a Lei Maria da Penha, diz que delegados e policiais militares de municípios que não são sede de comarca podem afastar agressores do local de convivência com as mulheres, caso representem uma ameaça à vida
ou a integridade física delas. Eu queria saber a opinião de vocês, se essa medida realmente garante a efetividade da proteção da mulher, uma vez que vocês, policiais militares, podem atuar. Quem começa? Até aqui não podiam atuar, as medidas eram tomadas a partir de um juiz, né? Essa última alteração, eu confesso que eu dei uma passada de olhos e não estudei a fundo a última alteração, mas a Lei Maria da Penha já é uma norma com uma certa maturidade. E houve várias tentativas ao longo dos anos de se estender o poder aos policiais, né, às autoridades policiais, de decretar, né, as medidas protetivas, sob o argumento de que, a depender da situação de urgência e da necessidade, alguns dias para o juiz conceder a medida pode não dar tempo. São 2 dias, são 48 horas, antes da lei era isso. Exatamente. Muito tempo. Então, muitas vezes são mais de 2 dias, porque, né, pegando o feriado do Carnaval, por exemplo, sim, Natal, Ano Novo, em que costuma demorar um pouco mais. Então, sob esse aspecto da urgência e da isso necessidade... falando dos municípios que têm comarca, né? Exatamente, exatamente. E o Brasil não é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil. Né? Nós temos todo o interior, né, de cidades pequenas, locais afastados. Então, muitas vezes, naquele local, o policial militar é a única autoridade presente que pode dar alguma solução para uma crise, né, de violência doméstica. Então, sob esse aspecto, entendemos que essa medida é válida, desde que, né, chegando ao judiciário, o judiciário homologue ou não, né, ou dê uma outra decisão para o caso, mas havendo urgência e necessidade, entendemos que essa inovação veio para beneficiar, né? O juiz tem que ser comunicado num prazo de 24 horas sobre a medida que foi tomada, e o Ministério Público também deve ser informado a respeito dessa medida. Capitão Monteiro, sua avaliação. A ideia que nos parece bem claro nesse aspecto é da defesa da vida, né? Poder tomar a medida protetiva, poder proteger com mais celeridade aquela mulher que é ameaçada, que está ali em perigo real, né? A minha avaliação é que isso seja... Nosso desejo é que isso seja realmente aplicável, né? Que no final das contas, por essa mudança, realmente a gente consiga oferecer mais proteção. Para aquela mulher faz toda a diferença esse afastamento do possível agressor, a sensação de segurança dela que está em jogo e a segurança real dela que está em jogo. Então, na minha opinião, é uma medida muito, muito positiva e tenho certeza que a Polícia Militar vai fazer, vai vir dar todos os esforços para que isso aconteça, sempre pensando na proteção da vida, né? Tenente André, a sua avaliação, não só como oficial, como policial, mas especialmente como mulher. Sim, é de grande valia, assim, né, ter essa proteção, que vai ajudar muitas mulheres que sofrem com esse tipo de violência, e atrelado a isso, a Polícia Militar também, ela desenvolveu um aplicativo, né, esse aplicativo, ele é para as mulheres que já têm medidas protetivas, né, determinadas pelo juiz, e se o agressor, ele ficar por perto, ela aciona. É o SOS Mulher, né? SOS Mulher. Então, a mulher que ela já tem essa medida protetiva, ela deve se cadastrar, entra via 190 para pedir maiores informações, então ela vai ter esse aplicativo no celular dela, e se o agressor estiver por perto, ou por telefone, ela vai acionar esse botão e logo vai ser gerada uma ocorrência e direcionar uma radiopatrulha para o local a fim de protegê-la e atendê-la. Capitão Carlos. A única preocupação que eu tenho, não é com relação
aos procedimentos a serem adotados pelo policial militar na hora desse fato, dessa ocorrência, porque a Constituição Federal, ela preconiza que ninguém pode ser lesado dos seus direitos, entendeu? Sem um devido processo legal, né? Então, como é que vai ficar para nós determinarmos o que seria o caso de uma ameaça à vida ou integridade física, não é? Como que nós vamos determinar isso daí? Porque nós vamos estar tirando uma pessoa de dentro de casa. O agressor, ele pode ser uma outra mulher também, né? Não é só tão somente o homem, né? A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela protege a mulher, mas não quer dizer que o sujeito ativo, que é o agressor, ele não possa ser uma outra mulher, não é? Ou seja, essa lei, ela carece de regulamentação. Vocês Então, precisam saber como atuar. O caso concreto, quais são os procedimentos, como que nós vamos operacionalizar isso daí. Eu acho que ainda tem muita coisa ainda a ser debatida para que nós façamos justiça, né? E não... Porque nós temos casos, por exemplo, tem o caso da marido e mulher, né? Da esposa, né? Do casal. Temos os casos de república, né? Tem pessoas que... A instituição família não é só de pessoas de sexo diferente, né? Pode ter nos mesmos sexos, pode ser amigos, dividindo o mesmo apartamento, né? E se o apartamento foi de propriedade de uma determinada pessoa do agressor, e o outro só for um hóspede, né? Então, essas são as questões que nós vamos ter que levantar. Vai tirar o proprietário dentro da casa e o hóspede fica? Não é? Então, são essas questões que nós vamos... E como que nós vamos fazer a prova disso? Não é? Porque depois o policial ele pode também ficar um pouco vulnerável, né? E às vezes ele pode se sensibilizar com a situação, né? E depois, 2, 3 meses, 4, 5, 6 meses depois, pode ser provado totalmente ao contrário. Até por conta disso daí que foi instituído a audiência de custódia, né? Porque foi verificado que muitas vezes ao longo do tempo, os fatos que aparentavam ser de uma forma, ao longo do tempo pode ser outra situação. Aí tem que ter um árbitro, né? Exatamente. Por exemplo, né? Se a pessoa, a vítima, em tese, né, dessa ameaça à vida e integridade física é uma pessoa esquizofrênica, tá bom? Então, aí, vamos supor que o agressor, que pode ser um homem ou uma mulher, ele retirou a faca dessa pessoa e aí ele teve que se investir contra essa pessoa que inicialmente era o agressor. Só que na hora que o policial ele chega lá, ele não viu aquilo, faca, né? Na verdade, quem estava com a faca era quem estava praticando a legítima defesa. Isso daí só vai ser provado depois com o tempo. Né? Então é algo muito sensível. Carlos me fez lembrar de um caso em que era um casal, a mulher reclamou do marido, e a casa era do marido, porque ele comprou antes de conhecer a esposa. E foi concedida a medida protetiva à mulher, né? Foi uma medida judicial, porque essa novidade de ser concedida pela autoridade policial é uma coisa bem recente, né? E o marido teve que sair da casa que ele comprou, né, com esforços do trabalho dele. E quem ficou na casa foi a mulher. Então... olha, gente, o público do programa Gente que Fala fazendo perguntas para vocês pelo telefone. Vamos começar com a pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilholi, para o Major Chial. Quais são as armas privativas das tropas de elite da Polícia Militar? Na verdade, com esse novo decreto, a norma ampliou tanto o rol das armas de uso permitido, que praticamente ficaram só dois calibres de uso restrito, né, que são calibres 454 Casu e acho que .50. Com energia acima de 1.600 joules. Né? Sim. Então, as armas que tradicionalmente são conhecidas por armas de uso restrito, como 9mm, 45, 40, 357 Magnum, 44 Magnum, pelo atual decreto já passaram a ser de uso permitido. Então, para responder à pergunta, seria que os calibres que a Polícia Militar usa, todos os calibres hoje seriam considerados permitidos para uso civil. A Juliana do Bom Retiro pergunta para a Tenente Andréia. Tenente, sua avaliação sobre as lojas que vendem fardas da PM. Então, as fardas da PM. Na verdade, a Polícia Militar, ela fornece, né, para
todo efetivo o fardamento. Então, de ano em ano é feito, né, essa distribuição. Né, e as lojas é um opcional, né, para ter uma quantidade maior de farda, né, Mas ela está querendo saber do modelo da farda ou de como se adquire? Acredito que seria uma alternativa para o policial obter um outro par de botas, de farda, né? Porque o que é distribuído para nós policiais militares seria 2 peças de cada fardamento. Então, às vezes, por conta do serviço, o policial queira adquirir uma quantidade maior de farda, seria uma alternativa para o policial comprar a farda. As lojas são necessárias? Ao meu ver, sim, são Eu necessárias. acho que é importante dizer aí também que as lojas que são credenciadas pela Polícia Militar, elas passam por um processo de verificação. Não é qualquer loja que pode vender fardamento. Acho que talvez seja esse o questionamento dela. Então, para vender o nosso fardamento... Então, como é que é o controle? Como é que essas lojas são autorizadas? Quem que tem essa informação? Existe o órgão responsável na PM que faz esse credenciamento, né? A empresa só pode vender o material que obedece às especificações técnicas, né, da PM. Quem vai comprar o uniforme na loja, ele precisa se identificar, a loja tem que controlar, olha, né, por exemplo, eu vou lá comprar uma camisa nova, Major Chial, matrícula tal, comprou uma camisa e a loja tem que se reportar ao nosso órgão responsável. O Luciano de São Caetano do Sul pergunta para o capitão Carlos, a PM usa ou poderia usar viaturas blindadas ou adaptadas para situações em áreas específicas? Então, nós estamos num processo de estudo, né, e possível aquisição, né? Existem vários fatores, né, que impactam com relação à questão da blindagem da viatura. Agora, na última audiência pública, isso foi autorizado, tá? A aquisição agora não se sabe se a viatura vai ser totalmente blindada, né? Ou se só serão os vidros, né? Portas e área do motor, né? Uma blindagem parcial. Porque envolve também a questão da manutenção da viatura, né? Porque praticamente que triplica o peso da viatura, né? Tem a questão das dobradiças, das portas, né? Consumo de combustível, de pneu, freios, né? Nós temos que ver também com o fabricante se... É outro carro, né? Completamente. Exatamente, né? É difícil, é diferente você, né, blindar um carro de luxo, não sei se pode falar marcas e modelos aqui, né? Mas vamos supor, uma BMW, né? Um Audi ou se não uma Mercedes, que são, agora, diferente você blindar um Palio, por exemplo. Acho que isso deve demandar estudo muito específico para colocar uma viatura blindada numa perseguição, quer dizer, o peso que ela tem numa comparação com a viatura normal, quer dizer... Dirigibilidade, enfim, estabilidade. Exatamente. Verificar se o policial ele vai estar em condições, não é? De dirigir esse tipo de veículo. Sim, e para o capitão Monteiro, o Marcos de Pinheiros pergunta se a PM tem algum tipo de intercâmbio de informações com os principais fabricantes de armas do mundo. A PM busca fazer estudo técnico e visitar feiras para que a gente esteja sempre atualizado com as tecnologias disponíveis ou empregadas em outras polícias no tocante ao armamento. Esse trabalho de fazer a especificação atualizada e querer sempre disponibilizar a atividade operacional, um equipamento moderno, é um dos trabalhos da seção de pesquisa e desenvolvimento. A gente está sempre conduzindo pesquisas, entrando em contato com fabricantes, com representantes, antenado nas novidades ou nas novas tecnologias aí, para que a gente possa suprir a tropa com o melhor equipamento e melhor tecnologia possível. Sua palavra final, capitão, para a gente encerrar. Agradecimento pela participação do programa, estamos à disposição no Centro de Material Bélico e muito obrigado. Sua palavra final, Tenente André.
Agradecer a oportunidade, né, que nós estivemos aqui para falar um pouquinho do Centro de Material Bélico. E uma boa tarde a todos. Capitão Carlos. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, a oportunidade que está sendo dada à Polícia Militar de mostrar os serviços e dar publicidade a todo o povo brasileiro aí dos critérios que nós utilizamos de aquisição de material bélico para a Polícia Militar. Major Shell. Agradecer em nome do Centro de Material Bélico, acolhida aqui pela equipe do Mauro, e também a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho para a sociedade e reafirmar mais uma vez o compromisso da Polícia Militar de servir e proteger. Nós que agradecemos, nós do programa Gente que Fala, aqui da Rádio Trianon AM, nossos convidados de hoje, os oficiais do Centro de Material Bélico da Polícia Militar de São Paulo, Major Marcelo Shell, Capitão Carlos Elias Alves Pires, Capitão César Augusto Monteiro da Silva Raimundo e a segunda tenente Andréia Gonçalves dos Santos. Hoje, na mesa do som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Um bom final de semana a todos, até o programa da segunda-feira que vem. Tchau, tchau.